Meus queridos, hoje a gente vai refletir sobre a Sexta-feira da Paixão, né? O que é que nós podemos aprender realmente com todo esse episódio? Para a maioria de nós que crescemos em uma igreja batista, se você prestar atenção, você já deve ter notado que a gente não tinha a Sexta-feira da Paixão como um elemento que pertencia ao nosso calendário de atividades. Basta você rememorar o passado de qualquer igreja local batista, isso é muito comum. Nós sabemos celebrar o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, mas parece que a gente nunca soube muito bem o que fazer com a Sexta-feira da Paixão. Ela sempre foi um elemento meio que estranho para a nossa prática denominacional. E como batistas, nós simplesmente jogamos a Sexta-feira da Paixão para a celebração do domingo de Páscoa. E isso, na verdade, ao longo do tempo, não foi muito bom, porque nós rapidamente já entramos no domingo de Páscoa com um tipo de sentimento de alegria não muito significativa. E isso por quê? Porque nós não passamos pela sexta-feira sombria, dolorosa, confusa, que Jesus Cristo, ele passou, que foi a sua própria morte no Calvário. A gente, infelizmente, ao longo do tempo, não recalibrou as nossas mentes, pensamentos e práticas dentro da categoria de eventos que aconteceram nessa sexta-feira. Para a maioria de nós, a Sexta-feira da Paixão se resume a somente um dia de folga. É um dia que eu não tenho aula, é um dia que eu não vou trabalhar, é um dia que eu me encontro sem fazer os meus afazeres diários. Meus irmãos, se tem um dia importante que deve pertencer ao nosso calendário de atividade cristã, um desses dias, com exceção do próprio domingo de Páscoa, é a sexta-feira em que Jesus Cristo, ele entregou a sua vida por cada um de nós. E eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa percorrer os significados de todo esse drama e o que é que realmente nós podemos aprender com todo o desdobramento daquilo que aconteceu em um único dia, que foi uma sexta-feira de provavelmente ano 33 da era cristã. Se eu fosse pedir para você ler um texto bíblico, não vou pedir porque a igreja não está iluminada para isso, mas eu quero que você preste atenção. João capítulo 13, versículo de número 1, o apóstolo João, ele vai expressar uma palavra de Jesus, ou vai registrar uma palavra de Jesus, que vai deixar bem claro o significado daquilo que estamos fazendo neste dia. Diz assim, João 13, versículo 1. Isso aconteceu antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que sua hora havia chegado, a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado o seu povo que estava no mundo, e ele os amou até o fim. Meus irmãos, com esse texto base, nós podemos aprender que a morte sacrificial, a entrega voluntária de Jesus por cada um de nós é o ápice, é o ponto alto de todo o plano de Deus em demonstrar o seu amor por cada um de nós. Na verdade, quando a gente começa a perceber o que aconteceu na sexta-feira, Jesus Cristo demonstra o poder do amor, e ele voluntariamente rejeita o amor ao poder, que era tão comum no seu tempo e é tão comum no nosso próprio tempo. Se nós prestarmos atenção, o que aconteceu na sexta-feira da Paixão foi, na verdade, esse ponto alto do estranho plano de Deus em resgatar a cada um de nós. E por que esse plano ele foi muito estranho? Porque se você refletir, nenhum de nós aconselharíamos Deus para fazer pela nossa salvação o que ele fez na sexta-feira na pessoa de Jesus Cristo. E o que é que nós observamos nesse dia? É que Jesus Cristo, na sua morte, ele derrotou
a própria morte. Jesus Cristo, ele foi o conquistador quando ele se deixou ser preso e condenado. Jesus Cristo, ele demonstrou toda a sua força e poder na fragilidade daquele que foi preso e cravado na cruz. Ele não matou seus inimigos, como facilmente poderia ser planejado por um conquistador, muito pelo contrário, ele derramou a sua vida por todos. Ao mesmo tempo que ele foi solidário aos que sofrem, Jesus também foi um substituto aos malfeitores. Não foi sem motivos que, refletindo sobre esse episódio, o apóstolo Paulo falou o que falou em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25, que nos diz assim, 1 Coríntios 1, do 18 ao 25. Entendam que a palavra da cruz é loucura para as pessoas que estão sendo destruídas, mas para nós, aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Afinal de contas, é isso que a Bíblia diz: destruirei a sabedoria do sábio, a astúcia do esperto eliminarei. Onde está a pessoa sábia? Onde está a pessoa culta? Onde está o debatedor deste tempo presente? Vocês não percebem que Deus transformou a sabedoria do mundo em loucura? Isso aconteceu assim. Na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus por meio da sabedoria. E então, Deus tem prazer de salvar os que creem, por meio da loucura da nossa pregação. Os judeus procuram sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós anunciamos o Messias crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, o Messias, ele sim é poder e sabedoria de Deus. Como veem, a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte que os homens. Nunca poderíamos imaginar que daquilo que pareceria loucura, Deus estava demonstrando a sua sabedoria, e aquilo que pareceria fraqueza, Deus estava demonstrando todo o seu poder. De forma muito acertada, o teólogo croata Miroslav Volf, ele vai dizer que assim como a memória do Êxodo, aquele episódio que Deus libertou o povo de Israel do Egito, lá no Antigo Testamento, vai ser central para a identidade desse povo, a memória da morte e ressurreição de Jesus vai ser central para a nossa identidade cristã. Esquecer desse dia, não dar importância a esse dia, é esquecer aquilo que define a nossa própria identidade enquanto seguidores de Jesus. Quando nós nos lembramos da paixão de Cristo, aquilo que aconteceu nessa sexta-feira passada, na sexta-feira do século I, nós estamos direcionando não o nosso olhar somente para o passado. Ao lembrarmos do passado, nós direcionamos o nosso olhar também para o futuro. Quando nós celebramos a sexta-feira da paixão, o dia da morte de Jesus, futuro e passado, passado e futuro, eles se cruzam. Se aquilo que aconteceu em Jesus, naquela sexta-feira do ano 33, provavelmente, foi em prol da humanidade, o futuro agora da nossa humanidade, de cada um de nós, é de sermos o quê? Uma humanidade completamente restaurada por causa de Jesus Cristo, o Senhor. Presta bem atenção, quando nós olhamos para o passado da sexta-feira da paixão, de maneira muito paradoxal, nós estamos nos lembrando do futuro. Como assim se lembrar do futuro? Nós nos lembramos do futuro, quando nós olhamos para aquilo que aconteceu no passado. Se no passado, no dia que Jesus morreu, Ele nos redimiu, nós agora já podemos saber como é a realidade do nosso futuro, uma humanidade redimida em Jesus, como já foi registrada pelo próprio apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, quando ele diz: eis que olhei e vi uma grande multidão, gente de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, reunidas diante do Cordeiro, exaltando a própria salvação que veio dele. Isso ainda não vimos, mas pelo fato de João registrar, nós já estamos o quê? Lembrando do que ainda está por acontecer, dada a grandeza do que Jesus Cristo fez nesse dia. Meus queridos, para cada um de nós que nos encontramos aqui nessa noite, ou o episódio da morte de Jesus significa tudo para nós,
ou não vai possuir significado algum. Ou a morte de Jesus Cristo vai ser tudo para nós, ou ela não será nada. Nesse dia, no dia da morte de Cristo, foi o dia central para a história do mundo. É o momento real que divide toda a nossa existência. Porque foi nesse dia, no lugar onde a cruz de Cristo foi fincada, toda a vergonha, toda a dor existente no mundo foi concentrada em um único lugar. E foi nesse dia, nessa cruz, sobre essa pessoa chamada Jesus de Nazaré, que tudo isso foi derramado sobre os seus ombros, e ele carregou tudo isso em nosso lugar. Se o que aconteceu nesse dia não pode ser esquecido, dada a sua importância, esse dia não pode se tornar também simplesmente uma prática religiosa. Vamos agora, anualmente, lembrar da sexta-feira da paixão. Se o que aconteceu nesse dia for verdade, se o que aconteceu nesse dia foi realmente verdade, de que a doença do mundo todo encontrou em Jesus a sua cura, e de que todo o nosso pecado em Jesus já foi completamente perdoado, tudo agora precisa mudar. Tudo agora precisa mudar. Se foi verdade, a nossa vida muda. Se foi verdade, há uma mudança nas nossas interações pessoais. Mas se não foi verdade, nada disso vai importar para nenhum de nós. Mas eu tenho algo a dizer. Isso é verdade. É a mais pura verdade que define toda a nossa existência. E se aquilo que Jesus Cristo fez tem que mudar, não tem que mudar como uma possibilidade. Tem que mudar porque a grande mudança já começou. Já começou no dia em que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Sabe por quê? Porque, como volta e meia nós falamos aqui, a cruz ela não tem significado somente pessoal. A cruz ela reverbera, ela tem uma ressonância, ela tem uma importância cósmica. No dia em que Jesus Cristo morreu, se desencadeou o início de toda uma nova criação. 2 Coríntios 5, verso 17. E Gálatas 6, versículo 15. É por causa da morte de Cristo, porque Ele morreu, que nele já se iniciou toda uma nova criação. A morte de Jesus Cristo, ela assinalou o fim de uma era marcada de pecado. A morte de Jesus assinalou o fim de uma era marcada por injustiça, por ganância, pela busca de posição social. E no dia em que Jesus Cristo morreu, algo novo surgiu. Iniciou-se toda uma nova era, um novo mundo marcado pelo quê? Pela presença do Espírito Santo de Deus e pela separação ou pela superação de todo tipo de valor já completamente ultrapassado por causa de Jesus Cristo. É por causa da sua cruz que toda fronteira social e toda busca de superioridade de gênero já foi vencida. Isso somente porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Trocando em miúdos, é o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 29, que nos diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé no Messias Jesus. Vejam, todos vocês que foram batizados no Messias, se revestiram no próprio Messias. Desse modo, não há mais judeus ou gregos, não há mais escravos ou libertos, não há mais masculino e feminino, todos vocês são um só no Messias, Jesus. Em Jesus Cristo, as nossas diferenças não são anuladas. Ainda nós somos homem, ainda nós somos mulher. Ainda nós, quem é mulher, para a gente não pegar também essa minha fala aí gravada e criar uma confusão toda aí. Abra esse parênteses. Ainda há diferenças sociais entre nós, mas em Jesus Cristo, tudo isso foi o quê? Foi superado. Essas diferenças não nos separam mais, muito pelo contrário, nós somos diferentes, mas em Jesus Cristo, nós nos tornamos o quê? Como já foi dito, ao pé da cruz, todo chão é plano. Diante de nós, só tem alguém acima, Jesus Cristo, o Senhor. E todos aqueles que se reúnem diante de Cristo, só tem um status de servo de Jesus Cristo. E somente Ele é Senhor sobre cada um de nós. Meus irmãos, embora a gente não lembre da sexta-feira da paixão todos os dias,
E se nós lembrássemos, todo dia da sexta-feira da paixão seria algo muito estranho. Nós devemos viver os nossos dias como pessoas afetadas e moldadas pelo que ocorreu naquele dia da semana, naquela sexta-feira. O que é que eu estou querendo dizer? Nós precisamos implementar a vitória da cruz no tecido da nossa existência. Nós precisamos incorporar a realidade do que Cristo fez no nosso próprio dia a dia. Viver o nosso dia nas mais diversas tarefas e situações, entendendo que é a cruz de Cristo que me redefine como pessoa. O que é que eu estou querendo falar? Em cada encontro que você tiver com alguém, em cada aula que você der para uma turma, em cada cuidado com um paciente, em cada fazer doméstico, em cada relatório de trabalho, em cada cuidado com o boi, ou na plantação para dar de comida às vacas, em cada corte de cabelo com um cliente. Não importa o que você esteja fazendo, aquilo que você estiver fazendo no seu dia mais comum, faça sabendo que em Jesus e por causa dele você é uma pessoa perdoada e amada, e essa vai se encontrar a sua real identidade, que vai lhe definir e trazer o verdadeiro sentido para a sua própria existência. Quando nós somos sabedores disso, eu posso te dizer nessa noite, não viva mais a sua vida marcada por ressentimento e culpa, sabendo que Jesus morreu no nosso lugar. Não viva mais marcado pela culpa daquilo que deu errado, ou culpando os outros por algo ter dado errado na sua vida, porque a sua vida não está caminhando da forma como você tanto planejou. Em uma época tão marcada como a nossa por performance, que nós temos que ser destacados para sermos notados. E isso tem nos levado a uma espécie de sentimento de incapacidade, de inadequação, de que nós somos completamente incompetentes para fazer qualquer coisa que possa ser notado. E esse sentimento, ele se torna uma espécie de peso sobre cada um de nós e vai nos esmagando ao longo do tempo. Semelhante ao titã Atlas, que segura o mundo em seus próprios ombros, nós, sem Jesus, começamos a erguer sobre os nossos ombros um peso insuportável. Se é assim que você se sente, precisando ser o melhor de todos para ser notado e para justificar a sua própria existência, eu tenho uma boa notícia. Hoje é sexta-feira da paixão. E como já disse o renomado estudioso anglicano, você não tem de provar mais nada. A única pessoa que vale a pena tentar agradar, já o ama tanto que morreu por você. Meus irmãos, o amor de Jesus Cristo por nós é um amor não motivado. Ele não olhou para a gente e encontrou alguma justificativa para nos amar. Ele simplesmente nos amou. Quando a gente começa a refletir isso, o nosso olhar para o mundo acaba tomando todo um outro comportamento, porque quando se trata de Jesus, Ele não nos ama quando nós somos bem-sucedidos, nem tampouco deixa de nos amar quando nós fracassamos. Quando se trata do amor dele por nós, precisamos lembrar do que ele fez naquela fatídica sexta-feira, sozinho, nos amou até o fim, como foi lido em João capítulo 13, versículo 1. Toda essa memória da paixão nos traz muitas lições, as maiores possíveis. A memória da sexta-feira da paixão vai nos ensinar a fazermos do nosso jeito, do jeito humano, aquilo que Deus fez do seu próprio jeito, do jeito divino. Se aquilo que Jesus Cristo fez foi em benefício da humanidade, se aquilo que Jesus Cristo fez foi em benefício dos injustiçados e dos malfeitores, nós temos muito o que aprender. Nós temos que aprender sobre o poder que irradia da cruz de Cristo. O poder que vai irradiar e mudar tanto a vida daqueles que foram injustiçados, como vai mudar a vida daqueles que praticam injustiça aqui nesse mundo.
Para aqueles que foram injustiçados, o poder que irradia da cruz é o poder do consolo, é o poder do abraço, é o poder do Cristo que é solidário com aqueles que sofrem, e Ele diz para eles: você não precisa ser moldado por esse sofrimento, você não precisa se tornar uma pessoa rancorosa, você sequer precisa espelhar a maldade que as pessoas fizeram contigo. Em Jesus você foi amado, em Jesus você foi acolhido, e Cristo na cruz já foi solidário com toda a sua dor. Mas para os malfeitores, Jesus foi um substituto, e para aqueles que praticaram o mal, cometeram qualquer tipo de injustiça, o poder que vai irradiar da cruz é o poder do perdão, o perdão que nos alivia da culpa quando nós nos arrependemos completamente dos nossos pecados. E aí o poder que vai irradiar da cruz vai mudar a vida de quem foi injustiçado e daquele que cometeu injustiça, ao ponto de ambos poderem dar as mãos em um gesto de boa vontade. É por causa de Jesus Cristo que nós podemos nos reconciliar, dadas as diversas dificuldades que nós vivemos uns com os outros. Meus irmãos, se Deus acolheu a humanidade em seu próprio Filho Jesus na cruz, esse gesto tem um poder de criar agora toda uma humanidade acolhedora, onde nós nos abraçamos em reconciliação e estendemos a nossa mão ao outro como um gesto de boa vontade. Romanos capítulo 15, versículo 7, aceitem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos aceitou, para que vocês possam glorificar ao próprio Deus e Pai. Perto do fim. Você é uma pessoa de atenção. Você deve ter notado que, volta e meia, nesses poucos minutos que nós falamos aqui, eu fiquei repetindo que na cruz nós fomos perdoados. Na cruz nós fomos perdoados. Na cruz nós fomos perdoados de maneira abrangente, envolvendo qualquer pessoa que se encontra aqui. Só que isso precisa ser entendido, para que não seja mal compreendido, e você leve para casa uma conclusão indevida. O perdão, o verdadeiro perdão, ele nunca é unilateral, não é uma simples declaração de uma das partes. Para que alguém seja perdoado, é preciso que se aceite o perdão, pois do contrário, o perdão só foi oferecido, ofertado. O que é que eu estou querendo dizer aqui? É que o perdão de Deus, ele é incondicional. Deus, ele não nos pediu para fazer nada para nos perdoar. Ele já confere o seu perdão através da morte de Jesus Cristo na cruz. Mas não há como Deus nos perdoar quando nós recusamos o seu perdão. O perdão dele é oferecido. Mas se a gente não recebe, nós não fomos realmente perdoados. Mas o perdão, ele se encontra disponível para todo aquele que crê em Jesus. Amém. Eu tenho um tempo para contar uma história. É a melhor parte do sermão, né? Martinho Lutero, ele já dizia que quando ele pregava, a melhor parte era quando ele contava uma história. Eu quero contar uma história aqui no final. É uma história que está registrada no livro O Dia em que a Revolução Começou, do teólogo anglicano chamado Nicholas Thomas Wright, na página 19. E a história, o parágrafo é assim, abrindo já o parênteses. Um arcebispo da Igreja Católica contou a história de 3 jovens que decidiram pregar uma peça no padre no confessionário da igreja local. Eles se revezaram para confessar todos os tipos de pecados e crimes terríveis, para ver qual seria a reação do padre. Eles fugiram com pressa, mas o padre parou um deles e, fingindo estar levando tudo a sério, disse que iria impor uma penitência a ele. Ir até o altar, onde havia uma imagem de Jesus pendurado na cruz, olhar para a face de Jesus e repetir 3 vezes: você fez tanto por mim, mas eu não me importo tanto assim, estalando os dedos no tanto assim. O rapaz fez 1 vez, 2 vezes.
mas descobriu que não era capaz de fazer aquilo pela terceira vez. Em vez disso, derramou-se em lágrima e saiu da igreja transformado. Aí a história continua. O motivo pelo qual eu conheço essa história, disse o arcebispo, é porque eu era aquele jovem. Ele simplesmente visualizou a imagem de Jesus Cristo numa cruz. E de forma inexplicável, ele foi transformado por essa imagem. De maneira inexplicável, um dia eu fui transformado por essa mensagem. De maneira inexplicável, um dia você foi transformado também por essa mensagem. De maneira que eu nunca saberia explicar, você também poderá ser transformado por essa mensagem. Sabe por quê? Porque em Jesus, e somente por causa dele, de sua cruz, há perdão para todos nós nessa noite. Ele morreu para que pudéssemos viver, e somente nele nós temos verdadeira vida. Que Deus assim nos abençoe no seu santo nome. Amém.